seja só aqui. Estaremos juntos com Ele, com Ele. Não vai ter caixa de som, não vai ter microfone, vai ser a tua voz, vai ser o que sai da tua boca. Não vai ter público, vamos ser transformados, vamos ser restaurados. Estaremos juntos, de mão dadas. Não vai ter separação, não vai ter julgamentos. Ei, eu quero te dizer nesta noite, se você chegou aqui achando que você não é nada, eu quero te dizer, você é tudo pro Senhor. Se você chegou aqui nessa noite dizendo, hoje é meu último dia, eu não aguento mais, o Espírito Santo de Deus te diz, eu te amo. Deus morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Não vai ter divisão, não vai ter separação, porque Ele morreu na cruz para nos salvar, para nos resgatar, para nos transformar, para nos dar vida eterna. O Senhor não nos chamou separados. Não vai ser o púlpito, não vai ser isso aqui. Todos nós estaremos juntos com Ele. E nós encontraremos quem já partiu. Nós encontraremos. E não vai ter púlpito. Então, se você precisa de um renovo do Senhor nesta noite, e se você conseguiu entender que não tem diferença de estar aqui e de estar aqui em cima, você vai adorar o Senhor como você nunca adorou. Tem batalhas aqui nesta noite que estão sendo travadas no mundo espiritual. Teve pessoas aqui nessa noite que quase não conseguiram estar aqui. Tem pessoas aqui nesta noite que estão sofrendo dores, mas não é só dor na alma, não é só dor no coração. É dor física, na alma e no coração. E nós vamos agora cantar, mas nós vamos profetizar. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito,
Adore ao Senhor do jeitinho que você gosta, do jeitinho que você sabe. Do jeitinho que você sabe. Não precisa de muita coisa para o Senhor ouvir e receber a tua adoração, os teus louvores. Se permita no Espírito Santo de Deus. Como um vento vem
acender a luz, por gentileza. Graça e paz, povo de Deus. A chama está acesa aí? Glória. Graças a Deus. A chama continua acesa. Nós estaremos ouvindo a palavra de Deus agora. Uma jovem, Késia Cabral. Graças a Deus. Amém. Fala, Senhor, quero ver você aqui em cima também. Tremeu, não tremeu, Rodrigo? Eu estou ouvindo aqui, ó. Graças a Deus. Irmão, eu fico feliz. E nossos irmãos sempre colocando disponível, à disposição, está ministrando a palavra, a geração nova vindo, empenhada na palavra de Deus. E estenda sua mão para cá, por gentileza, para abençoar essa jovem, para Deus usar ela poderosamente nessa noite. Amém? Pai eterno, Pai querido, está aqui a tua filha, Pai, que estará ministrando a tua palavra, Pai. Deus adia ela, Pai, sabedoria para ela ministrar aquilo que o Senhor colocou no seu coração, Pai. Aquilo que a igreja necessita ouvir nessa noite, para a honra e glória do teu nome, Jesus. Amém. Graça e paz. É um grande prazer para mim estar aqui, né? É uma grande responsabilidade. E é um prazer falar de Deus, né? Independente da forma que seja aqui em cima, seja dançando. Não importa, falar de Deus é bom. Se você ama verdadeiramente o Senhor, falar dele nunca será um impedimento para você. E, como eu falei, é uma grande honra. O presbítero Eduardo, ele orou por mim, mas antes, eu gostaria que você rapidamente abaixasse suas cabeças e fechasse seus olhos por um instante, rapidinho. Que agora eu gostaria de orar por você. Senhor Deus e Pai, eu louvo a Ti porque o Senhor é bom. Eu louvo a Ti porque, mais uma vez, a Sua misericórdia se derramou sobre as nossas vidas. Eu agradeço a Ti porque a Tua fidelidade, a Tua bondade, ela se renova a cada manhã. Obrigada, Deus, por esse domingo. Obrigada por cada pessoa que está aqui. Nesse momento, eu só te peço que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Tenha misericórdia, Deus, da minha vida que vou falar e daqueles que estarão ouvindo. Que o roubador de sementes, por mais que ele entre e deseje frequentar o culto essa noite, que ele não venha ter poder sobre os corações e não venha roubar a boa semente que o Senhor tem para cada um essa noite. Eu louvo a Ti e peço a Ti para que o Senhor faça-se presente e fale conosco mais uma vez. É que eu oro em nome de Jesus. Amém. Gostaria de pedir a vocês que abrissem suas Bíblias em Romanos, capítulo 12. Romanos 12. Eu vou ler apenas o versículo 1 e o verso 2. Diz assim. Não, essa daqui está a versão diferente. Eu vou ler aqui mesmo. Portanto, irmãos, suplico-lhes para que entreguem o seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, hoje eu quero falar com vocês... Você que tá melhor? Hoje eu quero falar com vocês sobre 3 passos para a santidade. Fazendo antes uma pequena contextualização a respeito do livro de Romanos, né, para quem não sabe. O livro de Romanos ele foi escrito pelo apóstolo Paulo, aproximadamente ali no ano 57 depois de Cristo.
Os romanos, eles eram um povo politeísta, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, em todo tipo de deuses, em todo tipo de divindade. Eles acreditavam, eles eram um povo com muitas crendices, então eles tinham muito misticismo na sua cultura. E uma característica muito legal não, né? Para o povo da época não era legal, mas o livro de Romanos, quando ele foi escrito, Roma, ela estava sob o governo do imperador Nero. E para quem é fã de história, sabe que Nero ele foi o imperador mais insano que já existiu. A ponto, tipo assim, dele abrir a barriga da própria mãe para saber de onde ele veio. Então, assim, o cara era realmente muito ruim. E foi no governo dele em que os cristãos eles sofreram maior perseguição, maior nível de perseguição. Foi no governo dele, por exemplo, que teve o Circo de Nero, que é o famoso Coliseu, na qual a gente conhece. E pela grande propagação do evangelho que estava tendo lá em Roma, os cristãos eles estavam sendo muito perseguidos. Então, lá você tinha judeus que estavam sendo convertidos ao cristianismo, mas você também tinha pessoas gentias, gregos, romanos, pessoas de todo tipo de cultura que estavam recebendo as boas novas do evangelho por meio do apóstolo Paulo. E Paulo, quando ele escreve essa carta, ele escreve com o intuito de reanimar essas pessoas, esses novos crentes, porque, mediante a perseguição, muitos deles estavam sendo mortos, então eles tinham que perseverar na fé. E também o apóstolo Paulo ele fala muito sobre a unidade do corpo de Cristo. Ou seja, mediante a diversidade de cultura que tinha, né, gentio, judeu, havia muitas brigas. Então Paulo, fazendo uma pequena contextualização, ele escreve a carta de Romanos com esse objetivo. E no verso 2, particularmente aqui no capítulo 12, ele dá um ensinamento muito rico. E eu acredito que esse versículo aqui é um versículo muito conhecido, eu já li ele várias vezes. Acredito que alguns aqui também conheçam esse versículo. E ele traz um rico ensinamento sobre a santidade a essas pessoas. E hoje eu quero falar com vocês sobre esses 3 passos para a santidade, para uma vida de santificação a Cristo. O primeiro passo que Paulo ele fala, está logo no início do verso 2, quando ele diz: não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, ou seja, não seja refém dos padrões, de uma forma bem direta e objetiva. Não seja refém dos padrões, não imitem. De outra forma, não seja semelhante ou não tenha a mesma forma. A Bíblia nos relata sobre 3 pessoas que não foram refém dos padrões. Você tem aí Radassa, ou seja, Esther, José, filho de Jacó, governador do Egito, e Daniel. Se você parar para analisar a história dos 3, você vai ver que elas têm particularmente as mesmas características. Os 3 foram levados embora da sua terra natal, ou seja, foram afastados das suas origens e da sua cultura, tiveram seu nome, as suas roupas, a sua língua mudados. Mas o fato deles permanecerem e escolherem serem fiéis ao Senhor, Deus fez eles vitoriosos na terra da aflição deles. Tanto que Esther, ela se torna rainha da Pérsia. José, por exemplo, se torna governador do Egito. O homem mais poderoso da terra, somente abaixo do faraó. Daniel, ele se torna conselheiro, ele vai para a corte de Nabucodonosor e se torna conselheiro do próprio rei. Então, o Senhor os fez vitoriosos. Tanto que se você for parar para analisar a história, por exemplo, de Daniel, passa o governo de Nabucodonosor, passa o governo de Beltesazar, que era o filho do Nabucodonosor. Depois do governo do filho dele, a Babilônia ela é invadida e vem o governo de Dário com os medo-persas. E mesmo assim, Daniel ele permanece. Ou seja, passaram-se governos, passaram-se eras, passaram-se costumes, formas e culturas, mas Daniel ele permaneceu e o Senhor mesmo assim o fez vitorioso. E a palavra de Deus ela nos diz uma coisa muito interessante sobre essa questão da forma. Lá no livro no 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, vai dizer: logo todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criatura. A vida velha acabou e uma nova teve início. Olha de novo. Logo, todo aquele que está em... Vou dar de novo, porque eu sei que vocês estão cansados. Logo, todo aquele que está em... se tornou uma nova criatura, ou seja, ganhou uma nova forma. Você é um novo ser, uma nova criatura.
A vida velha acabou, ou seja, os velhos costumes, a velha forma de pensar, a velha forma de agir, a velha forma de se vestir, a velha forma de tratar os outros passaram. Porque você antes estava morto, e quando o Espírito Santo ele entra na sua vida, a própria palavra de Deus diz aqui, e uma nova vida teve início. E que vida é essa? É a vida que vem pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, se você verdadeiramente está em Cristo, se você, um dado momento, estava perdido, o Espírito Santo te convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e você levantou as suas mãos, veio aqui na frente, ou então no seu lugar aí, você se rendeu ao cristianismo, você se rendeu à cruz de Cristo e teve o entendimento daquilo que Cristo fez na cruz por você, automaticamente a sua santidade ela não pode ser retida apenas nas suas palavras, mas ela deve ser evidenciada em toda a sua forma de agir. Porque falar, gente, muitas pessoas falam. Quantas vezes, não sei se já aconteceu com algum de vocês, mas a gente vê muito isso na internet. As pessoas falam mal dos cristãos aí como se estivesse, por exemplo, falando a notícia de um jornal. Ah, mas você não era crente? Ah, mas você não era isso? Por causa do comportamento, da fala. Então, a forma como você se comporta, a sua nova forma em Cristo é que vai testificar o que Ele fez na sua vida. Não basta só você dizer que você é um cristão. Eu tenho um pensamento, tenho um pensamento para mim, enfim. Isso aqui, para mim, é como se fosse uma praça. Pensa como assim? Se do nada a prefeitura vir, embargar o local, destruir toda essa igreja, botar faixas aqui, dizer que a gente não pode mais ficar aqui. Se a gente sair daqui, botar umas caixas de som na praça, lá vai ser a nossa nova igreja. Porque a igreja não se resume a uma alvenaria de um templo, mas ela é você. Porque a palavra diz que quando Cristo ele morreu na cruz e o véu do templo se rasgou, a presença do Senhor não estava mais na arca da aliança, mas agora você se tornou a nova arca de Cristo. Então a presença do Senhor está em você, então não basta só você vir aqui dentro. Porque entrar aqui, muitas pessoas podem entrar. Uma pessoa pode entrar aqui, talvez passou lá na rua, viu umas meninas dançando aqui, achou legal e entrou. Depois que terminar a dança, sei lá, a pessoa foi embora, ou entrou aqui por causa de um louvor legal, por causa de algo que mexeu com ela, ela decidiu entrar, sei lá, ficou até o final do louvor, depois foi embora. Estar aqui não testifica o seu evangelho. Entenda isso. Estar aqui não testifica o seu evangelho. Às vezes o diabo, a gente acha que o diabo ele é extravagante. A gente tem esse defeito de achar que o diabo ele é extravagante, que ele vai chegar e falar, não. Não é assim. Sabe por quê? Sabe como que o diabo ele conseguiu entrar nesse mundo? Não foi dando gritos, não foi dando tapa na cara, não foi esmurrando ninguém. Não, ele chegou. Garota. Tudo bem? Tudo bem. Pô, dia legal, né? Legal. Pô, jardim maneiro, hein? Pô, com a fome. Parafraseando, né? Cara, que árvore maneira. Será que é bom esse fruto? Não sei. O pai não deixa a gente comer. Ele diz que quando a gente comer, a gente vai acabar morrendo. Morrer o quê, garota? Morrer o quê? Nada a ver. Tá de graça. Nada a ver. E aí ele foi embora. E aí no outro dia ele voltou. Porque não foi direto, foi todos os dias. Foi ganhando uma confiança. Até que teve um dia que o nada a ver veio à tona. E quando veio à tona, Cristo precisou entrar na história. Porque já não havia mais chance, não havia mais possibilidade para nós. Então a gente tem que parar de achar que o diabo ele é extravagante. Que ele vai chegar com carranca, dando tapa na sua cara e falar, véia! Não. Ele vai chegar de manso. Ninguém tropeça em montanha, a gente tropeça na pedra. No meio-fio. Tá andando aqui, tropeçou. Ninguém tropeça num prédio, numa casa, num portão. Você tropeça no meio-fio. Então, estar aqui não testifica aquilo que você carrega. Não testifica. Você pode adorar, você pode estar em casa ou você pode estar aqui. Mas se o seu coração não estiver aqui, você pode estar aqui e ao mesmo tempo não estar. Ou seja, não seja refém dos padrões. Se nós ganhamos uma nova forma em Cristo,
Logo, nós não cabemos mais para a cultura desse mundo. A palavra de Deus diz lá em Lucas 9:62, quem coloca a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Quem coloca a mão no arado, ou seja, quem decide seguir por esse vivo caminho. Se você seguiu a Cristo, não tem como mais você voltar atrás. Se você decidiu, ó, Jesus, estamos juntos, vambora. Então, vambora. Sabe, quando eu leio esse versículo, sabe de quem eu lembro? Da mulher de Ló. Gente, a mulher de Ló, ela tinha tudo. Tudo assim. Para dar certo. Ela fazia parte da família de Abraão. Ela tinha parentesco com Abraão. Você tem noção disso? Ló era primo de Abraão. Os pais deles eram irmãos. Só que teve um dado momento que Abraão foi para um lado e Ló foi para o outro. Se aliançou com pessoas erradas. Abraão continuou no caminho do Senhor, só que Ló decidiu se separar. Com quem você tem se aliançado? Às vezes o seu líder está ali falando com você, ó, isso aqui não é legal, pô. Faz isso aqui não. Ah, líder, para, né? Velho. Você é daquelas pessoas que fica tipo, nossa, lá em 87 era bom. Ah, gente velha. Só fala de coisa do passado. Pô, geração Z, nova era. Que isso? Não conhece as coisas como são hoje, não. Você parou lá no início do ano 2000. Eu vivo aqui agora. Quem é você para falar com quem eu devo andar ou não? Aí você se separa do Abraão, Ló. Aí por se separar do Abraão, Ló, você acaba caindo numa Sodoma e Gomorra da vida. Se casa com alguém aí que, sei lá, não é muito confiável, né? O famoso caráter duvidoso. E aí, você acaba caindo numa Sodoma e Gomorra. Cidade de homens imorais. Cidade que fomenta a ira do Senhor. Cidade que está próxima para ser destruída. Cidade que é poço sem fundo e não tem corda para puxar de volta. E o Senhor, em característica aqui da história da mulher de Ló, o Senhor teve misericórdia, porque Sodoma e Gomorra ia ser destruído, mas quem orou? Quem estava lá? Ló. Então Abraão ele vai e fala com o Senhor, Deus, se tiver 50 justos na cidade, o Senhor salva, eu salvo. Aquele famoso diálogo. Se tivesse 30, eu salvo. Se tiver 10, eu salvo. Se tiver 5,5, eu salvo. Se tiver 1, eu salvo. Até que Ló estava lá, primo dele. E o Senhor vai e tem misericórdia dessa família. E ele envia anjos nessa cidade, porque a cidade já estava, próxima, o horário dela estava contado. E o Senhor envia anjos para livrar Ló e a sua família, a ponto dos próprios anjos meterem a mão em Ló e falou, vaza. O céu já está fechando, vaza que vai dar ruim. Segue por esse caminho aqui, não olha para trás. Só que a mulher de Ló insistiu. Deus tirou ela do meio dos perversos e do foco da sua ira, ou seja, Sodoma e Gomorra. Deus livrou ela e a sua família da morte, ou seja, da destruição. Deus deu uma nova oportunidade dela ter um novo começo, em um novo lugar, em um lugar onde era limpo, um lugar onde era puro. Deus tirou ela do meio dos perversos. Gente, quando a gente fala de Sodoma e Gomorra, pensa em alguém depravado. Tipo assim, muito depravado. Tipo, bem escrachadão assim. Pensou nessa pessoa? Agora, essa pessoa que você pensou, se você comparar com o pessoal de Sodoma e Gomorra, essa pessoa que você pensou era o líder do círculo de oração daquela época. De tão perverso que era Sodoma e Gomorra. A ponto de quando os anjos foram na casa de Ló, os homens da cidade bateram na porta dele e falaram, manda os caras pra fora que a gente viu que é carne fresca e queremos ir pra cima. Deus livrou essa família, Deus livrou essa mulher. Só que essa mulher não obedeceu a ordem do Senhor, que era, não olhe para trás. Ela insistiu em algo que não cabia mais a ela. E por ela insistir em algo que não cabia mais a ela, o molde dela foi mudado, ou seja, ela virou uma estátua. E no caminho que deveria ser de salvação, no caminho que deveria ser de novo começo, ela passou a ser de condenação por causa do preço que ela teve que pagar pela desobediência dela. E aí eu te
pergunto essa noite, no que você está insistindo mais? Qual é o molde que você ainda está insistindo? Caso você ainda não esteja nos caminhos do Senhor, o que você está insistindo? Se o Senhor te trouxe essa noite, é porque o Senhor, junto com o Espírito Santo, representando os anjos que foram visitar Ló, está pegando na sua mão essa noite para te trazer por um novo caminho. Porque esse mundo, ele vai passar. Essa Sodoma e essa Gomorra vai passar. E aí? E se você insistir em moldes que não te cabem mais? Se você insistir em coisas que não cabem mais a você, você vai ficar parado, estático. Uma estátua, pedra viva. Que nós venhamos entender. Venhamos pegar o exemplo dessa mulher. Gente, a Bíblia, ela fala sobre diversas mulheres. Sara, Rebeca, Ana, Esté, enfim. Mas só tem uma mulher na qual Jesus Cristo, ele fala, que é a mulher de Ló. Se você olhar para trás, se você decidiu por Cristo e você simplesmente quer olhar para trás, eu não sei qual motivo fez ela olhar para trás. Se foi por vingança, se foi por saudade de algo, eu não sei. Mas ela desobedeceu. E o preço da sua desobediência foi a morte, foi a condenação. E Jesus Cristo, ele cita essa mulher como exemplo, para que nós não venhamos mais ser reféns, para que nós não venhamos querer outros moldes, porque os moldes desse mundo são errados, são tortos. E eu pergunto de novo, o que faz você querer ficar nesses moldes? Ai, Kézia, mas o que o pessoal vai falar de mim? Ai, Kézia, mas é porque o meu pai? Ai, Kézia, mas é porque a minha namorada? Ai, Kézia, mas é porque o meu namoro? Ai, Kézia, é porque os meus relacionamentos? Por que você quer insistir em ter uma reputação, sendo que o próprio Cristo, ele não tinha? O próprio Cristo não tinha, não é porque ele fazia coisas erradas, não, mas é porque em meio a muitos erros, quando uma pessoa faz algo certo, essa voz, ela simplesmente grita. Ou você já viu um bando de pessoas fazendo coisas erradas e aí você vai fazer alguma coisa certa e essa pessoa fala assim, nossa, graças a Deus ele fez algo certo. Nossa, estava aguentando mais fazer coisa errada, gente, pelo menos uma luz para iluminar a gente. Claro que não, as pessoas vão tacar pau em você. Vão querer dar na tua cara, te esfregar a cara no chão. Vão querer te excomungar. Te cancelar, como diz por aí. Mas por quê? Por que insistir em uma reputação que não cabe a você, sendo que o próprio Cristo, ele não tinha? O símbolo da sua religião é uma cruz. Cruz é pena de morte. Cruz é condenação. Cruz era para aqueles que estavam à margem da sociedade e que cutucavam o ego daqueles que estavam no governo. É por isso que Cristo teve a cruz. Porque ele fez algo certo, mas quando você faz algo certo em meio a erros, a voz que está dentro de você vai gritar. E aí, se você está ligado, preocupado com reputação, ou porque A e B vai falar algo de você, preocupante. Mas vamos lá. Segundo passo que Paulo nos fala sobre o caminho de santificação. Na continuação do verso 2 ele fala, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Quando nós falamos sobre mente, nós automaticamente falamos sobre domínio, falamos sobre governo, falamos sobre controle. E a palavra de Deus, o bom da palavra de Deus é que ela tem resposta para tudo, né? Então, lá no livro de Romanos ainda, perdão, no capítulo 8, no verso 5, ele vai dizer, aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados, pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Lê de novo. Mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que... Não é simplesmente você ter devaneios celestiais. Como assim? Cara, como é que deve ser Nova Jerusalém, hein? Que isso, muito ouro, hein? Muito ouro. E Gabriel?
Miguel deve ter o quê? Uns 2,80? Por aí, né? Não. Não é você ter devaneios sobre o céu. Mentalidade celestial não é isso. Mentalidade celestial fala sobre você pensar naquilo que o Espírito Santo quer, naquilo que ele quer fazer, o que arde, o que tem no coração do Espírito Santo para você. É isso que a palavra de Deus fala. Sobre coisas que agradam o Espírito Santo. Você ter a sua mente controlada por ele. Porque você naturalmente, na sua natureza, você é incapaz de fazer isso. Somente sendo guiado, controlado pelo Espírito Santo, você vai saber exatamente o que ele quer. Porque ele vai falar com você. E aí eu pergunto, como é que tem andado os seus pensamentos? Como é que tem andado a sua vida? O que tem motivado você? Qual é a sua prioridade? A sua vida, ela realmente tem agradado ao Senhor? Se você pegar um leque assim e abrir, estudo, faculdade, escola, faculdade, trabalho, sei lá, se você for casado, casamento, ou se não for, namoro, vida financeira, vida espiritual, leitura da palavra. Se você abrir esse leque assim, com vários bloquinhos, a sua vida ela vai estar agradando ao Senhor? Lá em Colossenses, eu peço que vocês abram comigo. Colossenses, capítulo 1, por favor. Se puder colocar. Capítulo 1, verso 19. Isso. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo paz por meio do seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e eram inimigos dele por causa da disposição interior e do mau procedimento de vocês. Contudo, agora os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, por meio da morte, para apresentá-los diante dele santos, sem culpa e livres de toda acusação. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem afastar da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ou seja, explicando de uma forma bem didática, a gente estava lascado. A gente estava lascado. Não havia esperança, não havia retorno, não havia outra forma, não tinha nada. Era tipo, Deus Pai aqui, a gente ali e a pistola apontada para nossa cabeça. Era isso. A gente era tão mal, que a gente fomentou a ira de Deus, a ponto dele nos condenar ao inferno. Só que no mesmo lugar, no mesmo Deus em que habita a ira, graças a ele mesmo existe a misericórdia. E o próprio Deus, quando ele nos condena, quando ele aponta a sua ira para nós, o próprio Filho, ele fala para o próprio Filho se colocar entre ele e nós. E o Filho que era santo, ele se tornou pecaminoso. O Filho que era limpo, ele se tornou sujo. O Filho que era impuro, que era puro, ele se tornou impuro. Cristo, ele tomou os nossos pecados. A gente fala muito isso na simplicidade, né? Não, o Senhor tomou os nossos pecados e glória a Deus, amém. Não, gente, isso é sério. Foi a gente que pecou, foi você que pecou. Então, quando a gente fala que os pecados estavam sobre o Senhor, não é tipo assim, ai, falei do meu irmão. Não, estava homicídio, estava estupro, estava pedofilia, estava assassinato, estava imoralidade sexual, estava roubo. Tudo de ruim que o homem fez desde a criação do mundo, desde o momento em que ele se separou de Deus, todo o pecado da humanidade até o fim desta era estava sobre Cristo. E ele se colocou entre você e Deus Pai para que você se tornasse limpo por meio do sangue dele. Só que isso é muito legal. Só que olha só o que a palavra do Senhor diz. Coloca no verso 23, por favor. Vê se tem a versão NVT aí, por favor, ô Lulu. Se não tiver, eu abro aqui. Tem? Tá bom, eu leio aqui.
verso 22, na verdade. Não, vou ler do 21. Isso inclui vocês que antes estavam longe de Deus, eram inimigos dele, separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. E como resultado, vocês podem se apresentar a ele santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. 23, muito top. Do 19 ao 22, muito top, maneiro, show. Só que olha só o que Paulo lhe fala lá no 23. Porém, é preciso que vocês continuem a crer nessa verdade. E nela permaneçam firmes. Não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas, ou seja, o evangelho, que foram anunciadas. Ou seja, você quer se colocar santo perante o Senhor, primeiro é preciso que você creia. É preciso que você creia que Cristo ele morreu na cruz por causa de você e dos seus pecados. E que não adianta você estar na igreja, trabalhar na igreja ou fazer boas ações. Isso não vai salvar você. Ou é Cristo ou não é nada. Não é você ser uma pessoa legal, não é você fazer boas novas, entregar a cesta básica, dizer, tamo junto. Não é roubar, não é fazer nada de ruim. O próprio pastor da nossa igreja, ele fala, às vezes, você pode ser um maldoso inútil. Você pode não matar, não roubar, nem destruir. Mas se você não tiver Cristo, desculpe, mas você vai descer de tobogã. Não tem outro caminho, não tem. Então é preciso que você creia que isso aconteceu por causa de você, por causa do amor de Deus por você. Segundo, é preciso que você permaneça. Ou seja, não basta apenas você crer, não basta só você achar legal, não basta você apenas ser um fã de Cristo. É preciso que você permaneça, ou seja, é preciso que onde Ele for, você vá junto com Ele. Porque longe de Cristo, a morte, mas perto de Cristo, a vida. Então é preciso que você creia, que você permaneça. E outra que ele falou aqui, não se afaste. Não se afaste de Cristo. Não basta apenas você crer, não basta apenas você permanecer lendo a palavra ou fazendo outras coisas, não. É preciso que você não se afaste. Não se afastar o quê? Não deixar que a chama do Espírito Santo se apague no seu coração. A palavra do Senhor diz, me traga à memória aquilo que me traz esperança. É você que tem que trazer a memória. É você que tem que lembrar. Não, calma aí. Calma aí. Tá tudo ruim. Mas para Cristo estava pior. Não é porque, sei lá, meu marido me traiu. Não, mas calma aí. A humanidade toda traiu Cristo. Então ele estava pior do que eu. Aqui foi só uma pessoa só. Calma aí. Não, é porque me roubaram. Não, calma aí. Cristo teve a glória dele. Tiraram a glória de Cristo para ele vir para a terra e morrer por mim. Então calma aí. É só um assalto. Calma. É isso. É você lembrar que por mais que você esteja ruim em Cristo, Ele aguentou coisas bem piores por você. Então lembre-se que você é capaz de vencer. É capaz de passar. Essa fase vai passar. Porque você traz à memória aquilo que traz esperança. E aí eu te pergunto, como é que tem estado a sua vida? Como é que tem estado os teus pensamentos? Quando você acorda de manhã, onde que os seus pensamentos estão? Você acorda e você já abre a internet para ver alguma coisa? Ou você, sei lá, bota um louvor e vai escovar o dente, vai fazer suas atividades diárias? Às vezes você não sabe porque a sua vida está um inferno. Sabe o que é inferno? Inferno é a ausência de Deus. Inferno não é inferno porque Satanás ele simplesmente está lá. Não, isso aí seria dar muita moral para ele. E Satanás ele não merece nada. Inferno é a ausência de Deus. É a ausência do Pai, do Filho, do Espírito Santo. É a ausência de adoração ao Senhor. Por isso que lá é o inferno. E aí eu te pergunto, como é que tem estado a sua vida? Às vezes a sua vida está um inferno porque você não está tendo intimidade com Ele. Se você estiver passando por provações, se pergunte, o quanto de Deus tem na minha vida? Ah, Kézia, eu oro, eu estou tendo intimidade com Deus todo dia, tal. Tá, então, para analisar. Às vezes é algo que Deus está te provando. Para, pensa, reflete, ora.
Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? Isso. Ah, tá bom. Mas se você não ora, você não lê a sua Bíblia, você não escuta um louvor, a primeira coisa que você faz quando você acorda é ver o Instagram, o TikTok, o Twitter, quer dizer, Instagram é TikTok, né? Porque o Twitter foi com Deus. Mas enfim, você vai acordar atribulado. É você botar o pé para fora de casa e o sol se esconder. Fala assim, não, até para mim tá demais. Isso daí tá carregadíssimo. Joga um sal grosso nele, porque bota no fogo, para ver se purifica também junto. É os seus pensamentos, é o que você faz de manhã, é a sua prioridade. Isso vai ligar você ao Pai, isso vai fazer com que você tenha uma mentalidade celestial. Certa vez eu estava assistindo uma pregação e o pastor lhe falou uma coisa muito interessante. Ele falou uma frase muito interessante. Olha só o que ele falou, ele disse: pior que o satanismo é o humanismo. Vou ler de novo. Pior que o satanismo é o humanismo. E se você parar para pensar, é uma verdade. Sabe por quê? Porque o diabo, quando ele não consegue ser senhor do homem, ele faz o homem senhor e escravo de si mesmo. O diabo ele calcula. Ele não é burro. Pô, ele virar satanista assim da noite pro dia. Não, é muito radicalismo para ele. Ele não está morrendo nem por Jesus, que deu a vida por ele. Ele vai me seguir que eu não dou nada para ele? Não, muito radicalismo. Vai dar certo não. Eu vou fazer outra coisa. Vou mudar o senhorio da vida dele. Aí, Cristo, que deveria estar no primeiro lugar na sua vida, deveria estar no centro, regendo tudo aquilo que você é e o que você faz, você passa a ser o seu próprio senhor e o seu próprio escravo. Ah, não, Kézia, é porque eu. Não, porque as minhas coisas. Não, é porque eu tenho. Não, porque isso. Não, é porque não dá tempo. É que isso aqui... É que eu e Cristo. Eu e Cristo. Não adianta. Se você se afastar de Cristo, ou você acha que a sua mente diariamente não vai se esquecer dele, não se permita chegar ao fundo do poço para que Deus, não que isso seja trabalhoso para ele, mas para que Deus tenha que botar a mão para tirar você. Enxergue o poço antes. Entenda aquilo que, às vezes, Satanás está fazendo nos pequenos detalhes durante o seu dia. E sabe o que acontece? Quando a gente tira Deus do primeiro lugar na nossa vida, a gente passa a se tornar pessoas desacreditadas. A gente passa a desacreditar que o sobrenatural de Deus pode acontecer na nossa vida. Quem é que já fez isso? Acredito que alguém já... Com certeza alguém já fez isso. Às vezes, sei lá, você está passando por alguma situação difícil na sua vida, sei lá, uma vaga de emprego. Aí chega aquela irmã, né, chega do fogo e tudo mais. E aí ela fala assim, irmã, fica tranquila, o Senhor vai operar, o Senhor vai fazer, o Senhor vai abrir a porta. Aí o crente, ele faz aquele combo master dele. Qual é o combo? É aquela cara de comeu que não gostou com a voz da Ana Paula Valadão. A irmã fala, o Senhor vai fazer, o Senhor vai operar. E você faz, amém. Amém. O Senhor vai fazer. O Senhor vai restaurar o seu casamento. O Senhor vai trazer o seu filho das drogas. O Senhor vai fazer, amém. Amém. Desacredita. Você passa a desacreditar. É claro, você está mais presa no natural que no sobrenatural. Como que você vai acreditar que Deus pode fazer alguma coisa por você? Quando você tira Deus do centro da sua vida, você passa a se tornar uma pessoa vazia. E aí que entra a depressão, a crise de ansiedade, crise existencial e tristeza e tudo mais. Porque o buraco no qual Deus devia completar, você está completando com coisas que a traça e que o ladrão pode roubar. Porque só Deus é que preenche. E aí o líder está lá orando para você para que você seja todo avivado e você mexendo no TikTok. Abrindo um buraco na sua vida. Aí depois você não sabe por que você acorda triste. Por que você acorda azedo. Por que você sente uma aflição ou acorda meio perturbado, eu sei lá. Você não está priorizando o Senhor. Você está sendo o próprio Senhor da sua vida. Quando a gente tira o Senhor do centro da nossa vida, a gente dá maior propensão para ter uma vida que desagrada a Ele. Porque se Deus é santo, puro e moral, a gente passa a andar com coisas que são impuras, imorais
e sujas. Você passa a andar por um caminho que é contrário a Ele. Cristo, Ele sempre esteve no mesmo lugar. Você pode ver isso lá no Gênesis. Foi Adão que pecou, foi Adão que se escondeu. Cristo, Ele estava lá, ó, Deus Pai, Filho e Espírito Santo estava cumprindo a agenda diária dele bonitinho. 4 horas, vou lá ver Adão. Aí Adão, frouxo, estava lá no meio do mato, se escondendo. Porque fez algo que não agradou o Senhor, porque decidiu seguir por um caminho diferente do dele. E aí eu pergunto essa noite, onde você está, Adão? Onde você está? Porque o Senhor, Ele já fez. O que o Senhor tinha que fazer, Ele já fez. Ele já morreu, Ele já sofreu, foi crucificado, cuspido, apanhou. Tudo que era para você. Aí agora que você tem a oportunidade de voltar para o jardim, de se ligar mentalmente, com mente e coração com Ele, você está no meio do mato se escondendo, buscando uma forma que não cabe mais a você, vai acabar com uma mulher de Ló, hein? C.S. Lewis, ele disse uma vez, tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Ou seja, se não é ligado ao Pai, não presta. Não estou falando que você tem que abandonar o seu emprego, tá? Pelo amor de Deus. Estou falando que você tem que abandonar a sua faculdade, ou que você tem que, sei lá, se separar, não é isso. Mas é você ter um entendimento de que tudo na sua vida é estratégia. Às vezes a gente acha que a gente só serve a Deus quando a gente está aqui dentro. Ou tocando, ou cantando, ou dando aula para as crianças lá na salinha. Falei no início, estar aqui não testifica aquilo que você carrega. Às vezes você acha que você só presta quando está aqui dentro. Não. Mas Deus pode te usar no seu trabalho. Deus pode usar na sua faculdade. Às vezes você pode abrir um ponto de pregação na sua faculdade. Ah, Kézia, mas é que sei lá, Kézia, não sei o que. Eu sou catador de latinha. E daí? Você é catador de latinha, vai lá. Pega seu saco de lixo, sei lá. Bate na casa lá da senhora. Fala, oi, tem uma latinha aí pra mim, não sei o quê. Ah, tenho. Aí nesse meio tempo que ela tá procurando pra ver se você tem latinha, caso você seja um catador de latinha, seja a hora aqui, Senhor. É aqui, tem alguma coisa aqui, tem alguma coisa pra fazer aqui. Ela, oi moço, aqui ó, latinha. Aí você fala, ai, obrigada. Pô, o senhor me ajudou com a latinha. Mas deixa eu te falar, tem coisas que o ser humano ele não pode ajudar. Aí você já entra com o pé na porta assim, entendeu? Já sai orando. Anota aí, estratégia. Todo mundo domingo de manhã, saco de lixo, tênis. Vamos catar latinha. Então, se a sua vida não está aliançada, se a sua mente não está aliançada com o Pai, pode ter certeza que você não vai ter uma vida que agrada a Ele. Você não vai ter uma vida de santidade. E o último tópico que Paulo nos fala, ele coloca no fim do verso 2, quando ele diz, a fim de que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. No Salmo 37, verso 4, a palavra do Senhor vai dizer, deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Kézia, o que é deleitar-se no Senhor? Eu pesquisei. Deleitar-se significa sentir prazer, sentir satisfação, ou simplesmente você se deliciar. O que é se deleitar no Senhor? É você fazer isso aqui, ó. É você se deixar guiar por Ele. É o mundo tá pegando em fogo e você falar, 1000 cairão à minha esquerda, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Não é você se pagar de louco, né? Não ter preocupação, mas é você entregar as suas preocupações a Ele. E aí eu pergunto, onde é que tem estado o seu prazer? Onde você tem depositado o teu coração? Você realmente tem prazer de estar aqui essa noite? Ou você só está aqui, sei lá, porque o seu líder pediu? A Mila, ela pregou quinta-feira sobre o modo automático. Às vezes a gente fica preso em tantas coisas naturais. Gente, você vai se perdendo, porque você vai amontoando o seu próprio lixo ao redor de você. E aí, quando você acha que ainda está aliançada com o Senhor, você não consegue mais ver Ele. Porque os seus lixos existenciais estão ao seu redor. E aí você se perde.
Em Lucas 12:34 vai dizer: aonde o seu tesouro estiver, ali estará o seu coração. Aonde você tem depositado o seu coração? Aonde tem estado aquilo que te faz acordar de manhã, as suas motivações? Quais são as paixões desse mundo que tem impedido de você provar mais do Senhor, de você ter maior intimidade com Ele? Em Lucas 14 vai dizer: se alguém que me segue e amar mais pai, mãe, esposa, filhos, irmãos, irmãs e até mesmo a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Ou é só ele ou não é nada. Ou é ele ou não é ninguém. Ou é ele no centro, ou é ele na frente, ou é ele sendo o primeiro, ou não é nada. Porque esse mundo vai passar. Esse mundo ele vai passar, esse mundo vai ser jogado fora. Eu li, gente, o Novo Testamento, eu li, está comprovado. Vai ser um novo céu e uma nova terra. E o templo do Senhor estará com os homens e ele reinará sobre nós. Então, onde você vai depositar o seu coração? Porque se você depositar seu coração em coisas terrenas, desculpe, mas a traça comerá aquilo que você tem. O ladrão roubará. Mas aqueles que permanecem no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Se nós queremos experimentar a vontade de Deus, eu já estou terminando. Se nós queremos experimentar a vontade de Deus para a nossa vida, é necessário termos intimidade. Onde há intimidade, não há crises de identidade. Lá em Romanos, rapidinho. Calma aí. Aqui. Lá em Romanos, no capítulo 8, no verso 15 e 16, vai dizer: pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos de Abba Pai, pois o seu Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, se você não tem intimidade com o Senhor, não adianta, a sua identidade estará perdida. Porque é só na intimidade que o Senhor lhe testifica quem você é. É o Senhor que testifica o que Ele fez na sua vida nesse mundo perdido. Não adianta. Não adianta você querer ser refém dos moldes. Não adianta você olhar para trás. Não adianta você não ter uma mentalidade ligada a Ele. Não adianta você não ter intimidade, porque senão a sua vida de santificação será vã. E ela será jogada no lixo. Ela passará junto com esse mundo perverso. E assim como uma mulher de Ló, você ficará para trás, estátua de sal, condenada para sempre. E para terminar, eu gostaria de deixar essa frase com vocês. Quando Deus ele deu o caminho, a santidade, ela se tornou o convite para vivermos com Ele e para Ele. E não só nesse tempo presente, mas para toda a eternidade. Se você está em Cristo, lute para ter uma vida santa. Não se preocupe com as reputações, não se preocupe com o que vão falar de você. Se você verdadeiramente entendeu o que Ele fez naquele lugar ali, guarde isso, deposite o seu coração nele, porque assim a sua santidade será guardada. E na eternidade com Ele viveremos para todo sempre. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Só perder o medo, hein? Você que ouviu essa mensagem nessa noite, gostaria que a igreja ficasse de pé, gentileza. No início do culto, algumas barreiras foram quebradas aqui nessa noite. Só Deus sabe o estado que você chegou aqui. E nessa noite eu quero te fazer um convite. Estenda essa mão para cá. Eu quero te fazer um convite
foi bem clara nas suas palavras, que não existe outro caminho. O único caminho que existe é aquele que segue a Cristo. E eu quero te chamar você nessa noite, que você, por um período, ficou lá fora, curtindo umas férias. Deus te convida hoje e dizer para você que as férias acabaram e tem um novo ciclo para a sua vida nessa noite. Cadê a primeira pessoa que gostaria de reatar sua nova aliança com Cristo? Não existe outro caminho, é céu ou inferno, a escolha é sua. Ela foi bem clara nas suas palavras. E foi interessante que ela falou, vai descer de tobogã. Deus está te chamando nessa noite, porque Ele tem um carinho especial com você. E o inimigo dessas áreas sabe que você será uma grande ferramenta na mão de Deus. E essa dúvida que está colocando na sua mente hoje, de você ter vontade até de ir embora, quando você começou a ouvir essa palavra, é o Espírito Santo trabalhando dentro de você para mudar as suas estruturas, para mudar a sua base e dizer: ei, vem aqui que Ele quer te dar um abraço, Ele quer secar as suas lágrimas. Essa noite,
E acabou. Deus está te chamando. Vai te aguardando aqui, ó. Olha que coisa linda. Faz vídeo. Ainda tem vaga. Espírito Santo. Estenda a sua mão para cá, igreja. Vamos orar para esse jovem. Aleluia. Cadê a cela do Rodrigo? Cadê a galera? Vem cá, vamos orar para esse jovem aqui. Senhor Deus Pai, estamos alegres, Senhor, porque o Teu Espírito Santo, Ele trabalha, Senhor, Ele faz da forma como o homem não pode fazer. Espírito Santo de Deus, eu oro a Ti, Deus, pela vida desse jovem, Pai. Testifica, Senhor, no coração dele aquilo que o Senhor quer fazer por ele, Senhor, com ele e através dele. Em nome de Jesus, livra ele do mal. Que nos teus caminhos ele venha enxergar a tua mão poderosa e venha enxergar a potencialidade naquilo que ele pode ser por meio do teu evangelho. Senhor, eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E oro a Ti, Deus, para que onde ele for, o Teu Espírito Santo venha estar com ele. A Tua palavra diz: quão formosos são os pés daqueles que proclamam a Tua salvação. Então eu peço a Ti, Deus, faça os pés dele, Senhor, pés maravilhosos aos Teus olhos. Que por meio dele, Senhor, pessoas venham se render a Ti. Que por meio dele, Senhor, essa geração que ao olhar do homem parece ser corrompida, que por meio dele, Senhor, assim como tantos outros, o Senhor vem usar para a propagação do Teu Evangelho. Que ele venha ser cheio do Teu Espírito Santo. Blinda a mente e coração dele do maligno, para que ele não venha, Senhor, ser roubado quando ele sair daqui, para que a mente dele, Senhor, não venha, Senhor, ser escrava de algo antigo e de algo no qual o Senhor o libertou. Eu oro a Ti e agradeço pela vida dele, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Estamos alegres, Senhor, pela vinda dele. Estamos alegres porque é mais um irmão, Senhor, para a grande obra na qual o Senhor conta. Em nome de Jesus, guarda ele e louva a Ti pela vida dele, Senhor, porque mais um dia o Senhor nos fez. Mais um dia o Senhor nos deu. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Coisa maravilhosa. Deus é bom. Amém. Continue de pé, vocês, irmãos. Eu quero orar por vocês pelo dízimo e oferta. Vocês conhecem a palavra. Nosso pastor constantemente fala sobre dízimo e oferta. E é o momento agora de você continuar confraternizando. O momento de você adorar a Deus com o seu dízimo e tua oferta. Você que na frente da tua cadeira tem um envelope. Se não tiver um envelope, acena assim que nosso irmão Samuel está aqui. Ele vai estar levando o envelope até você. Tem alguém sem envelope? Amém? Para você conseguir contribuir na casa do Senhor. Vou orar por você nessa noite. Pai eterno, Pai querido, te damos graças, Senhor, porque Tu és fiel, Tu é poderoso, Pai. E mais uma vez o Senhor nos concede, Pai, ofertar na Tua casa, Pai, dizimar. Abençoe Teus filhos, Pai, para eles continuem conseguindo contribuir na Tua obra, Pai. Abre as portas, Pai, àqueles que estão em busca de uma oportunidade, Pai. E que eles sejam abençoados, Senhor, concede estratégia, sabedoria, para eles alcançarem e conseguir conquistar o seu sustento do Teu lar, Pai. Para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Amém.
Vem ofertar na casa do Pai. Vem, queridos, pode subir.